O altar do holocausto no tabernáculo. Êxodo capítulo 27, versículos 1 a 8. Os dois objetos que ficavam no interior do pátio do tabernáculo eram o altar dos holocaustos e a pia de bronze. Estavam alinhados entre a porta do pátio e a porta do lugar santo. Em muitos pontos podem ser contrastados com todos os outros objetos. Eles ficavam no pátio aberto, visíveis a todas as tribos. Os serviços em ambos eram de caráter público. Nisto, eles diferem dos objetos do lugar santo, que eram vistos somente pelos sacerdotes que ali entravam. Eram feitos de cobre ou madeira de cetim e cobre, enquanto os móveis interiores eram de ouro ou de madeira de cetim e ouro. Cobre nos fala de Deus em juízo, ouro de Deus em glória. No lado exterior, temos Deus em justiça lidando com o pecado e a impureza. No lado interior, temos Deus revelando na sua glória divina aos seus santos em comunhão com Ele. De um modo geral, os objetos externos são tipos de Cristo como Ele era aqui, e da obra consumada na terra e sua aplicação. Os objetos internos falam do Cristo ressuscitado e glorificado nos céus e da sua obra feita continuamente ali em favor dos seus santos. Precisamos de ambos. Sem o altar e a pia, nenhum sacerdote poderia jamais ter entrado na habitação de Deus. No altar de bronze, vemos Cristo atendendo às necessidades do homem e trazendo o crente a uma relação permanente com Deus. No altar de ouro, vemos Cristo mantendo seus santos em proximidade, consciente comunhão naquela relação. O altar no pátio era o lugar dos sacrifícios. Nossa palavra altar vem de uma palavra que significa matar, um matadouro. O ritualismo, com o seu altar na cristandade, é virtualmente uma negação da cruz e da suficiência do sacrifício de Cristo. É o altar, porque não havia outro. Êxodo capítulo 29, versículo 12 e capítulo 30 e versículo 20. Cristo e somente Cristo é a resposta a este tipo. Ele é o altar e o Cordeiro. Não existe outro lugar de encontro entre Deus e o pecador. Não resta sacrifício pelo pecado. Era o altar que ficava à porta. Levítico capítulo 4, versículo 7. Porque não havia meio de se aproximar-se de Deus sem passar por aquele altar. Não havia acesso a Deus sem ser na base do sacrifício. Pecador, deixe todo o peso desta verdade solene cair na sua consciência. Não há caminho para Deus a não ser pelo sangue de Cristo. Ali, à porta do pátio, ficava o transgressor, e além, na extremidade ocidental, Jeová de Israel se assentava no seu trono. Sangue e água ficavam entre eles. Eles declararam a necessidade de expiação e purificação antes que o pecador possa chegar perto de Deus. A chama reluzente, ardendo a noite e dia sobre o altar, Levítico capítulo 6, versículos 12 a 13, era a primeira coisa que o pecador via quando ele erguia seus olhos em direção à morada de Deus. O altar tinha que ser satisfeito, suas exigências plenamente atendidas e cumpridas, antes que ele pudesse dar um passo na sua caminhada em direção a Deus. Portanto, prenda os seus olhos, pecador, naquele altar e na sua chama. Ele fala do Deus com quem você tem de tratar, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele não é totalmente amor e misericórdia, como você está acostumado a pensar, mas é também glorioso em santidade.
Isto foi visto no lugar chamado Gólgota, de que fala este altar. O fogo, uma vez acendido ali, é por certo suficiente para convencê-lo de que Deus não pode, de forma alguma, inocentar o culpado. O julgamento do pecado, como visto na cruz de Cristo, é o testemunho perpétuo do fato que o salário do pecado é a morte. O fogo nunca devia se apagar. Enquanto a santidade de Deus continua, a punição do pecado permanece. A chama inextinguível daquele fogo eterno, no qual habitará para sempre todo aquele que não tem Cristo, é uma testemunha terrível da santidade imutável de Deus. O altar era quadrado, tinha todos os lados iguais. Isso significa perfeição, equidade. Não há diferença. Pecadores de todas as classes e condições são igualmente necessitados e não importa de onde venham. Cristo é o mesmo para todos. O altar ficava no chão, era acessível tanto para a criança como para o adulto. Assim é a cruz de Cristo. Está ao alcance do pecador, qualquer que seja o seu estado, nenhum degrau é necessário para alcançá-lo. Era feito de madeira de cetim e cobre. Madeira de cetim, sozinha, não teria suportado o fogo. O cobre dava resistência e força. Cetim, ou madeira incorruptível, é um tipo da humanidade do nosso Senhor. E o cobre, associado com ela aqui, fala da força resistente de Jesus como o Deus forte. Que mistérios e associações temos aqui! Como nossos corações devem se curvar e nossos pés andar cautelosamente enquanto nos aproximamos para contemplar a pessoa do nosso glorioso Emanuel. Ele era tão verdadeiramente o Filho da Virgem, a semente da mulher, que deveria ferir a cabeça da serpente, quanto ele era o Filho que veio do seio do Pai. Sua humanidade era perfeita, assim como a sua divindade. Ele era o Filho do homem e, ao mesmo tempo, o Filho de Deus. As pessoas dizem às vezes que ele tomou sobre si a nossa natureza de pecado, mas tal não é a linguagem das Sagradas Escrituras. E este pensamento é profundamente depreciativo da pessoa adorável do nosso Senhor. Não digo que todos aqueles que usam tais palavras são culpados. De fato, estou convencido que é o contrário no caso de muitos e que eles amam verdadeiramente ao Senhor, mas nós precisamos nisto e em todas as demais coisas de Deus controlar a nossa imaginação e evitar o uso de expressões proverbiais recebidas dos nossos pais, apegando-nos firmemente às palavras do Espírito Santo e usando-as. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Nós fomos concebidos em pecado e formados em iniquidade. A natureza que nós trouxemos para este mundo é inimizade contra Deus, em sua própria essência, e continuará assim. Mas não foi assim com o nosso bendito Senhor. Ele era perfeito na sua humanidade. Nele não havia o menor traço da humanidade caída. Sua concepção foi pela virtude do Espírito Santo. Ele era o ente santo, Lucas capítulo 1, versículo 35, o Santo Filho, Atos capítulo 4, versículo 27, o Santo, Atos capítulo 13, versículo 35. Sua carne não viu a corrupção. Este era o antitipo da madeira incorruptível. As pontas do altar estavam nos seus 4 cantos. A ponta ou chifre nas Escrituras é usada como símbolo de poder. Veja Daniel capítulo 8, versículos 3 a 20 e Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Neste altar, elas eram usadas possivelmente para atar a vítima quando ela era apresentada viva diante de Jeová. Atai o sacrifício com cordas até as pontas do altar. Salmo 118, versículo 27. Elas eram
aspergida com o sangue da expiação, e também era para ali que fugiam os culpados em busca de refúgio. 1 Reis, capítulo 2, versículo 28. O pecador que foge para Cristo para encontrar refúgio provará o poder de Deus na sua salvação imediata. No momento em que, pela fé, ele lança mão do sangue, a virtude do Todo-Poderoso está do seu lado, e doravante será a sua força, ponta da sua salvação, e o seu altar e alto refúgio. Salmo 18, versículo 2. Defendendo-o e amparando-o. No centro do altar ficava um crivo de cobre em forma de rede. Este seria, então, de 1,5 côvado de altura, a mesma altura do propiciatório. Ouvimos bastante sobre a misericórdia de Deus e muito acerca da sua justiça, mas ambas têm as mesmas dimensões e seus santos podem dizer: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Salmo 101, versículo 1. Nesse crivo, o holocausto era colocado e ali consumido. As cinzas caíam por entre ele para o interior e era mais tarde removido pelo sacerdote. Quão distintamente tudo isso apontava para a cruz de Cristo. Cedo pela manhã, era possível ver o ofertante dirigindo-se com a sua vítima viva em direção ao altar de Deus. Ele detinha-se junto à chama ardente. Ali a vítima era sacrificada e esfolada, suas várias partes divididas e levantadas para serem postas sobre o crivo de cobre, e dali subia em cheiro suave ao Senhor. Poucas horas mais tarde, podia-se ver um homem vestido de linho fino, vindo do altar com uma caldeirinha de cobre cheia de cinzas nas suas mãos. A vítima fora oferecida e aceita, e as cinzas preciosas entesourada num lugar limpo fora do arraial. Todos lembramos do que está escrito daquele dia em que o Cordeiro de Deus foi morto numa cruz fora das portas de Jerusalém. Era um dia de muito trabalho e a cidade já cedo estava em atividade. Cedo pela manhã, os sacerdotes estavam se consultando e a multidão reunindo-se. Um pouco mais tarde, entre os soluços abafados daqueles que o amavam e o ódio dos seus adversários, o Cordeiro de Deus foi conduzido silenciosamente pelas ruas de Jerusalém em direção à cruz. Atado às pontas do altar pelas cordas do amor, ele morreu voluntariamente. O fogo consumiu o sacrifício. Oh, quão preciosa foi aos olhos de Deus a visão daquela forma sem vida pendurada naquele madeiro. Quão inefavelmente preciosas as cinzas daquela oferta totalmente queimada. Nenhuma mão rude teve permissão de tocar ou quebrar um osso do corpo do Santo Cordeiro de Deus. Ao caírem as sombras da noite, José de Arimateia, seu próprio discípulo, veio carregando o corpo do Senhor envolto num lençol de linho fino e o colocou num sepulcro novo onde nenhuma carne humana corrupta havia sido colocada. A obra estava consumada, o sacrifício foi aceito e o Deus da ressurreição penetrou naquela sepultura esculpida na rocha e o ressuscitou de entre os mortos. Este é o evangelho de salvação para o pecador. Esta é a poderosa alavanca que o tira do terrível abismo e o coloca entre príncipes. Jesus morreu. Ele foi sepultado. Deus o ressuscitou dos mortos. Mensagem gloriosa. Benditas novas. Está consumado. E assim cantamos. Morto ele não ficou. Triunfante, Cristo ressurgiu. A vitória sobre a morte ali ganhou, e no céu vitorioso Cristo entrou. Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia, ressurgiu.